Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Esse aqui é o segundo vídeo para comidinhas de Natal. Por quê, né? Porque as vó exageram no Natal, fazem muita comida e a gente tem que falar a harmonização para cada estilão. Então hoje o vídeo é para harmonização com tender e peru de Natal. Seja bem-vindo. Eu peguei peru e o tender, né? O peru um pouco mais leve que o tender, né? O peru é uma ave e o tender é suíno. Então, o tender tem um pouquinho mais de estrutura, mas tem vários vinhos que vão combinar com os dois. Só que o que interessa nesse caso, primordial, é o molho, porque geralmente no Natal a gente encontra 3 tipos principais de molho para esses dois tipos de alimento, né? Tanto para peru como para tender. Tem gente que gosta de fazer molho com fruta bem doce, tem gente que faz com fruta mais cítrica e tem gente que não curte fazer com doce, então faz a cozinha, o tender ou o peru com sal e especiarias, né? Então fica mais salgado o prato e não fica doce. Então essas 3 categorias aí eu vou fazer uma listinha para ensinar para vocês o que vai harmonizar melhor. Então a primeira delas lá, que é o tender ou o peru, que são com aquela fruta bem doce. Lembra quando você está aí tomando seu suco de abacaxi, daí você come um bombom bem doce, aí você volta a tomar o suco, o que acontece com o suco? O dulçor do suco parece que se some perto do dulçor da comida, né? Então, no vinho vai acontecer a mesma coisa. Se você puser uma carne bem doce com um vinho bem seco, o vinho vai parecer amargo, você vai perder a complexidade daquele vinho no paladar, ele vai ficar um vinho xoxo. Então, assim, não é legal você harmonizar comida extremamente doce com vinho extremamente seco. Você vai ter que pegar vinhos com a mesma escala de dulçor da comida ou mais. Você pode usar o próprio espumante moscatel, tem vários aqui no Brasil que costumam ser bem docinhos, ou o espumante demi-sec, se não for um prato tão doce assim, né? Então você pode usar ali o espumante demi-sec. Você pode pegar o Tokai, que é aquele vinho feito de uva botrytizada lá da Hungria, o semi-sweet, que ele é semi-doce, né? Então ele pode ficar muito legal também com essa carne com molho doce. O Riesling alemão, mas não o Trocken, o Halbtrocken, é o meio seco, né? O Riesling alemão meio seco. E aí são vinhos levemente doces que podem conter até 18 gramas de açúcar residual por litro, então vai ficar legal também com esse molho mais doce. E se for um tender, né, que é aquela carne suína um pouco mais estruturada, né, que o peru, aí você pode arriscar com um tinto que tenha dulçor também, né? Se tiver com aquele molho doce, vai para o primitivo, lá da Puglia, por exemplo, que é geralmente esses vinhos primitivo da Puglia tem um açúcar residual natural do fruto já no vinho, então o dulçor vai ajudar a competir com aquele molho doce da comida, né? Eles vão se equilibrar na escala de dulçor. Porque se não se equilibrarem, vai prejudicar o teu vinho. Então, não adianta nada você servir um vinhaço, tipo seco, mas um vinhaço assim, pô, vou abrir aquele meu vinho que eu tava esperando o ano inteiro para abrir no Natal e tal. Se o molho da comida for muito doce, vai deixar seu vinho xoxo, vai deixar ele mais amargo, menos frutado, não vai ficar legal. Pensando em algo com uma escala de dulçor um pouco menor e aromas um pouquinho mais cítricos, você vai ter que buscar essa tipicidade de aromas e sabores no vinho. Então você vai ter que pegar frutas, uvas que tenham essa característica de aromas e sabores de frutas cítricas. Você pode pegar um branco da uva Chardonnay, e aí aqui na América Latina tem um monte, né? A Chardonnay é plantada aqui na América Latina inteira, quase. Você pode pegar um branco de Chenin Blanc da África do Sul. Você pode pegar um branco da uva Moscato, ou Moscatel, né? Que é a família de uvas, mas eu não estou falando do espumante Moscatel doce. Existem no Brasil vários vinhos, existe no Chile também, secos ou meio secos, feitos e tranquilos, né, sem borbulha, sem perlagem, feitos com alguma uva da família Moscato. E aí pode ficar legal com esses aromas mais cítricos aí e talvez um pouquinho de floral, né? Se você decorar ali com flores comestíveis a comida, pode ficar legal com o Moscato, que também tem esses aromas florais assim. E aí você fala, pô, Rodrigo, mas não tem nenhum tinto aí. Não tem. Ia ser meio difícil harmonizar. Se você fizer um molho mais cítrico, vai ser difícil harmonizar com vinho tinto e ficar legal. A terceira forma aí de fazer, né, seu peru, seu tender, seria fazer ele mais salgado mesmo, né, mais tradicional, colocar sal, especiarias e tal. E aí sim entram os tintos um pouquinho mais, que aí vão facilitar nessa harmonização de contraste de sal com dulçor, porque daí é só você não colocar muito sal, que o vinho também, o tinto seco, não vai ter muito açúcar residual, então não vai ser muito doce.
e aí vai ficar legal essa harmonização por contraste. Só uma questão, né? Lembrando que peru é ave e tender é suíno. Apesar de ser uma carne mais intensa, não é tão intensa assim como uma picanha, como uma fraldinha, um cordeiro. Então você vai ter que pegar vinhos de escala de estrutura média para baixo. Ou vinhos que sejam versáteis, né? Porque daí, de acordo com o molho que você fizer para a comida, se você carregar um pouco mais no molho, mesmo que seja salgado, aí você pode carregar um pouco mais na estrutura do vinho, né? Você, poxa, colocou ali um queijo, né? Aumentou a estrutura do prato, ou se colocou um molho mais substancioso ali, com mais gordura, né? Você aumentou o peso do prato, aí você pode carregar um pouquinho mais no vinho. Mas aí o legal é você equilibrar a estrutura dos dois em boca, assim, é só pensar no peso deles em boca. Fez um peru levinho? Pega um vinho tinto um pouco mais leve. Fez um tender um pouquinho mais carregado em molho e tal, aí você pode pegar uma uva que seja mais versátil, que tem um pouquinho mais de tempo em barrica, por exemplo, e aí pega um vinho mais estruturado com ela. Então eu vou te dar dicas de tintos mais versáteis para você tentar pegar a estrutura do vinho com a estrutura da comida. Um Sangiovese, né? Uva Sangiovese italiana. Eu recomendo que você pegue um rosso da Toscana lá, né? Um Sangiovese bem legal para você harmonizar com o seu peru ou com o seu tender. E ela é bem versátil, então você vai conseguir equilibrar aí a estrutura do prato com o vinho. Carmener chileno também. E aí você pega, o prato tá mais leve, pega um Carmener sem barrica. O prato tá mais pesado, pega um Carmener barricado, né? A Barbera, que é uma uva do norte da Itália, pode ficar muito legal também com peru e com tender, né? Que é uma uva extremamente versátil. A Merlot pode ficar muito legal, e aí eu te digo Merlot brasileiro, cara. Pode ficar muito legal o Merlot brasileiro aí com peru e tender de Natal, e aí você vai fazer um Natal brazuca legítimo. E por último, ela não poderia ficar de fora, porque ela é minha queridinha, a Garnacha. Pega um Garnacha espanhol, que é uma uva mais versátil também. Ela é versátil numa escala um pouquinho mais estruturada e ela tem um pouquinho mais de tanino, então eu acho que fica mais legal com o tender do que com o peru. As outras são bem versáteis, aí você vai ter que equilibrar mesmo essa questão do tanino do vinho e da estrutura dele com o molho que você vai colocar ali no teu alimento. Bom, então é isso. Espero que o vinho te ajude aí, né, na ceia de Natal e só desejo boas energias e paz a todo mundo. Cheers! Um brinde, Feliz Natal para nós!